coração ouvir tua voz. Bom dia, gente linda do meu coração, a paz do Senhor. Venha pra perto, só assim eu não me sinto só. Povo do meu Instagram, povo do meu YouTube, gente linda do meu Face, paz do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz, tudo bem, gente? Oh, glória! A Ele a honra, a Ele a glória e ao nosso Deus toda adoração. É perigosamente mais acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Oh, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, glória a Deus. Bom dia, gente. A graça e a paz do Senhor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deus é tremendo, hein? Deitamos, dormimos, acordamos em paz, porque o nosso Deus é quem cuida de nós, não é? Que felicidade de poder estar com vocês em mais uma manhã para a semana, a jornada para o progresso. Estamos aqui desde o dia 1º de novembro, começamos esse mês com tudo, E o Senhor Deus tem nos dado direcionamentos. E essa manhã eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O Senhor me deu essa palavra hoje às 4h46 da manhã. Eu vou confiar. Enquanto você vai entrando, gente, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe aí, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Glória a Deus. Chama o povo aí, vamos acordar esse povo. Chama todo mundo e vem. Vem, vem, vem. Não pode. O Senhor sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor. Aleluia! Tudo vai se cumprir. Vamos gritar isso? O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor. Que o Senhor sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Que o Senhor sente por mim, eu sei. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Vai ser difícil, eu sei. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem com você? Que alegria poder estar com vocês essa manhã, para juntos recebermos de Deus. Estamos aí a jornada para o progresso. A jornada para o progresso. E nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. Bora lá? Palavra de Deus para nós nessa manhã foi aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Em Marcos capítulo 13, o texto que vamos ler é Marcos capítulo de número 13 e o versículo de número 33. Jesus falando aqui acerca da grande tribulação, Jesus falando acerca da importância da vigilância. Palavra de Deus para nós essa manhã. Marcos capítulo 13, versículo 33. Jesus falando, ele diz: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai,
porque não sabeis quando chegará o tempo. Ou seja, ninguém sabe, a não ser o Pai, né? A não ser os céus dos céus, né? Quem está no trono, o que tem todo o controle, todo o poder sobre todas as coisas. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre essas 3 palavras e quero direcionar isso aqui que Jesus disse, baseado ao que o Senhor tem ministrado ao meu espírito, sobre discernimento. Quero falar com você essa manhã sobre discernimento. Eis aí uma das coisas que são muito necessárias ser dita. Discernimento, gente. Discernimento. Então você sabe que discernimento, o que é o discernimento? Vamos pensar, o que é o discernimento? O discernimento é a capacidade de você poder compreender, certo? Compreender situações e de você conseguir separar o certo do errado. Isso é discernimento. Discernimento é a capacidade de você poder avaliar as coisas com bom senso e com clareza, né? Para que então você possa fazer um bom julgamento. Desculpa, eu vou espirrar. Glória a Deus, aleluia. Entende? Isso é discernimento. Então o discernimento, ele é uma chave tripla. O que nós lemos aqui acerca do que Jesus está dizendo, a orientação de Jesus é: olhai, vigiai e orai. Então isso aqui nos leva à chave tripla do discernimento. Como eu disse, discernimento é você compreender a situação de uma maneira clara, certo? É você conseguir separar o certo do errado, é você ter a capacidade de poder conseguir avaliar com bom senso, né? Com clareza. Isso é discernimento. Então eu quero falar e pensar com você sobre o discernimento, uma chave tripla. Vigiai, Jesus diz primeiro, olhai, vigiai e orai. Então vamos levar isso aqui para essa linha de raciocínio para que a gente possa compreender o que o céu tem ministrado no meu coração essa manhã para passar para você. É uma chave tripla, gente, tá? Discernimento é uma chave tripla segundo a palavra de Jesus. Então é uma chave para você poder entender qual é a vontade de Deus, né? Olhai. Olhai é para você poder o quê? Ter uma visão clara. Nós precisamos de uma visão clara, né? Segundo, é uma chave tripla porque é para você poder conhecer e saber fazer um bom julgamento das coisas, né? Saber separar o certo do errado e você ter a capacidade de avaliar as coisas com bom senso. Então, fazer um bom julgamento e você conhecer a voz de Deus. Então, é uma chave tripla, tá? Olhar, a gente entende que você e eu conseguimos entender qual é a vontade de Deus. Visão clara. Segundo, Jesus diz aqui no versículo 33 de Marcos 13, olhai, depois ele diz o quê? Vigiai. Então isso aqui está falando acerca de você conseguir fazer um bom julgamento, porque quem vigia está na torre, quem vigia está no alto, quem vigia está acima, tá? Quem vigia está na sentinela. Então isso aqui está falando de você ter uma capacidade de conseguir avaliar acima, porque você está numa posição de conseguir enxergar melhor, de poder ver melhor. E Jesus diz o quê? Vigiai, olhai, vigiai e orai. Por que orar? Porque quando a gente ora, a gente conhece qual é a vontade de Deus. A gente conhece a voz de Deus. Quando a gente ora, a gente aprende aqui no Método Prodos sobre como ouvir a voz de Deus. É imprescindível. Então vamos pensar. As chaves para o discernimento. Eu quero falar sobre a chave tripla do discernimento essa manhã com você. Então, como eu disse, Jesus diz o quê? Olhai. Uma chave para a vontade de Deus. Nós precisamos ter discernimento a fim de viver conforme a vontade de Deus, gente. Tá? Nós precisamos desse discernimento. Nós precisamos desse bom senso, dessa capacidade de poder discernir, né, entre o certo e o errado. Porque há muita coisa no nosso mundo que parece certa, mas não é. Não é. Parece, tem a aparência de que é certo, mas não é.
Há muita coisa entre nós que parece deliciosa, que parece gostosa, mas que acaba não sendo tão boa, né, no decorrer dos tempos, no decorrer dos dias. Por exemplo, filmes, né, são com frequência anunciados como apropriados para a família ou possuem classificações que sugerem ser adequados, né, até para as crianças. Mas muitos pais não percebem, entretanto, que os padrões foram alterados, né? O que é passado, o que é transmitido, né, fora dos princípios, né, fora dos valores morais. Um filme bom pode ter mensagens subliminares e linguagem, olha gente, pode ter, tá? Muito vulgar. Pode ter cenas ruins. E muitas vezes a mensagem de um filme pode ser mais do que aquilo que não foi dito do que foi dito. Mensagem subliminar é isso, tá? Mensagem subliminar é um filme, é uma mensagem que é passada num filme, que pode ser mais aquilo que não foi dito do que foi dito. Então, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos discernir, porque a linguagem corporal dos atores, a forma com que se vestem e agem, pode transmitir uma mensagem muito oposta aos mandamentos, aos princípios, à verdade e à veracidade de Deus, né? Eu estou falando isso relacionado à pureza sexual, à honestidade, à generosidade, né? Generosidade, né? Com que os pobres deveriam ser vistos, como deveriam ser avaliados e assim por diante, sabe? Então nós precisamos ter discernimento. Eu estou usando aqui o exemplo de um filme, mas é um exemplo para você poder entender como é que as coisas acontecem, né? De uma roupagem que parece que é bom, né? Que é a vontade de Deus, né? Que não tem nenhum mal, que parece ser correto. E a gente precisa, né, dessa chave do discernimento para a gente poder saber qual é a vontade de Deus. Entendeu? Nós precisamos estar com a nossa visão ampliada, tá? Essa aqui é a primeira chave que nós precisamos desenvolver. Chave do discernimento é uma chave tripla e o primeiro é saber, conhecer qual é a vontade de Deus. Porque a maioria das pessoas nem pensa, tá? Nem pensa em se perguntar antes de assistir um filme: Deus se agradaria se eu visse isso? Muitas vezes a gente não tem essa compreensão. Muitas vezes a gente não tem esse pensamento, né? Muitas vezes a gente não pergunta: é algo que fortalece os valores que Ele deseja que eu tenha em minha vida? Né? Eu estou falando de filme, mas isso é em todas as áreas, em qualquer âmbito, qualquer ângulo da vida. Tá? Estou usando o exemplo do filme, mas é para você usar o raciocínio, para você pensar. A gente precisa fazer as perguntas certas. A gente precisa se perguntar, sabe, se Deus se agrada do que nós estamos vendo. Olhai, Jesus diz o quê? Olhai. Então, é a vontade de Deus que os meus olhos vejam isso? É a vontade de Deus que os meus olhos estejam, né, tendo contato com isso? Isso vai transmitir para mim algum valor? Vai fortalecer os valores, os princípios que Ele deseja que eu tenha na minha vida? Não, nós não fazemos essas perguntas, mas nós deveríamos. Então, gente, não há nada tão importante quanto viver de forma querer agradar ao Senhor e fortalecer em nós e também nos nossos filhos os princípios e os mandamentos da palavra de Deus. Pelo contrário, porque ser cristão é estilo de vida. Nós precisamos analisar essas verdades. Muitas vezes a nossa vida está embaraçada, nós não estamos conseguindo nos conectar com o nosso próximo nível e viver o que Deus tem para nós, porque nós não nos atentamos a essas verdades da palavra de Deus. É Jesus que está falando em Marcos capítulo 13, versículo 33. Olhai. Então, olhar, a visão é a percepção que nós temos, sabe, das coisas que estão por vir, que estão acontecendo. Então, é uma chave para o discernimento. Nós precisamos entender isso aqui. Por quê, irmã Luciene? Porque qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, à escritura, os princípios, os valores,
da palavra de Deus vai poluir a nossa mente de alguma forma e nos deixará confusos quanto ao que realmente é certo ou errado. E aí acaba que a gente é enganado, é engodado, é embaraçado. Acaba que a gente acaba aceitando coisas que são inaceitáveis aos olhos de Deus. E aí a vida não anda, as coisas não acontecem. Mas as pessoas não deveriam conhecer o mundo, é o que eu escuto aqui. Talvez você, até você também tenha esse pensamento, mas as pessoas não têm que conhecer o mundo. Eu não deveria expor-me a algumas anormalidades e doenças da sociedade para poder saber e alcançar o perdido? É o pensamento de algumas pessoas e algumas perguntas que me fazem. E eu digo não. O mundo precisa de respostas enraizadas no conhecimento de Cristo. E não em alguém que conhece um pouco sobre o pecado. Mesmo que por meio de um filme. Quando se trata das coisas gostosas do mundo, das coisas deliciosas do mundo, gente, presta atenção. A verdade é que a maioria daquilo que o diabo nos oferece em tentação dá prazer. Pelo menos por alguns segundos ou minutos. Mas é muito supérfluo, é muito raso, é muito momentâneo. O mundo diz que se alguma coisa é brilhante, chamativa, deslumbrante e possui uma vibração boa e forte, ela é boa. Essa é a mensagem que o mundo passa. Isso simplesmente não é verdade, segundo a palavra de Deus. Não é verdade. Os sentimentos podem ser muito enganosos. Enganoso é o coração do homem. Deus falou isso para Jeremias. E eles são temporários e com frequência efêmeros. O que é agradável em um minuto não é necessariamente prazeroso 2 horas depois. Fala aí. Fala que não é. A pessoa que vive à base do pecado gostoso oscila facilmente com frequência. Porque ela se encontra em uma montanha-russa de emoções, tendo tantos altos e baixos em seus sentimentos que fica sem estabilidade. E do ponto de vista dos outros, sem confiabilidade. É uma pessoa descredibilizada. Por quê? Porque ela viu uma montanha-russa de emoções. Uma hora ela tá boa, uma hora ela não tá bem, uma hora ela tá alegre, uma hora ela tá soltando fogo pelas ventas. É um Saul na vida, é um insano. Então, muito do que o mundo oferece às pessoas é vazio da verdadeira substância. E eu comparo esse fato com o valor da caixa de cereais. Eu gosto muito de cereais, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. Eu gosto de comer os cereais que se vendem nos Estados Unidos. Gosto muito. E aí eu pego as caixas de cereais lá, né? E eu tenho percebido ao longo dos anos, né, que tem mudado muito. Que a caixa tem ficado cada vez maior, mas o conteúdo dentro tem ficado cada vez menor, né? O saco tem ficado cada vez mais, né? Está diminuindo. Quando se pega uma caixa na prateleira do supermercado, espera-se em geral que ela esteja cheia, né? Porque a caixa é enorme. Aí você verá, sem demora, quando você abre o saco, que tem muito ar dentro do saco, mas não tem tantos cereais como deveria ter, como a propaganda da caixa propaga. Então, mesmo, gente, é verdadeiro para muitas experiências que o mundo oferece. E a gente precisa olhar. Olhar com discernimento para saber se é vontade de Deus. Porque nós precisamos ser capazes de discernir as coisas que estão cheias de valor e as que não possuem qualquer valor para o seu interior, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. É a palavra de Deus que está nos dizendo, examinai tudo. Quando Jesus disse olhai, ele está dizendo para a gente poder examinar. A gente tem que fazer os exames, né? E examinar, né? E filtrar pela palavra de Deus. E a gente tem que reter o que é bom e se abster de toda aparência do mal, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 e 22. Olha a instrução de Jesus para nós essa manhã. É algo que a gente trabalha muito aqui, né, no curso. Quem estuda comigo sabe do que eu estou dizendo. Eu trabalho muito acerca do que a gente vê, do que a gente ouve. Porque o que vê, o que ouve, vai gerar pensamentos, sentimentos, emoções e você começa a verbalizar essas coisas. Então nós estamos falando sobre a chave tripla para o discernimento. A segunda chave tripla que nós observamos aqui, que Jesus está dizendo em Marcos, capítulo 13, versículo 33, é que nós precisamos vigiar. Vigiar. E o que é vigiar, Luciene?
Vigiar é uma chave para você fazer um bom julgamento. É um discernimento também muito essencial, sabe? No exercício de um bom julgamento, mas é um julgamento simples. E eu sempre digo que de tempos em tempos, sabe? Eu falo com meus alunos aqui, eu assisto comerciais para poder conhecer as tendências atuais de produtos e propagandas, porque eu trabalho com comércio, né? Então eu tenho ficado impressionada com a variedade de aparelhos vendidos sobre a classificação de equipamento de ginástica. Como tem sobressaído, né, essas propagandas. E sempre há uma informação de que se você comprar entre os próximos 10 ou 15 minutos, você vai ganhar alguns itens a mais. Não sei se você já percebeu essas propagandas. Né? Então o argumento é sempre direto. Se você não comprar, estará perdendo para um produto milagroso. E esses comerciais nunca falam ou mostram que as pessoas acima do peso ou fora de forma podem ter dificuldades no uso do equipamento. E que o uso desse equipamento inadequadamente, né, desses aparelhos, pode causar danos ou dor para quem está fora de forma. E o preço aumenta pelo menos 20% por conta da tarifa de envio. Isso não é anunciado. Então, quando se trata de mostrar, sabe, um bom julgamento, nós devemos tomar a posição de não precisar comprar algo só porque parece interessante. E ir a algum lugar só porque fomos convidados. Ou fazer algo só porque pediram. Nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos ter a capacidade, discernimento para poder separar, sabe, o certo do errado. O que é bom e o que não é. Eu preciso ter a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza, com visão. Então você não pode se permitir ser levado, ser levada, por quê? Porque está todo mundo indo. Porque está todo mundo fazendo. Porque agora é a onda do momento. Nós temos que ter capacidade de fazer bons julgamentos, tá? Avaliar. Quando Jesus diz vigiai, ele está dizendo a seguinte coisa: você precisa assumir uma posição, né, de poder conseguir ver além do que está lhe sendo apresentado. Deus te deu essa capacidade. Deus quer desenvolver e Ele quer que você desenvolva essa capacidade de conseguir olhar e dizer, não, isso aqui não é bom, não. Ah, mas tá todo mundo fazendo, mas isso aqui não vai agregar valor, isso aqui não vai me levar a lugar algum, isso aqui vai atrapalhar, isso aqui... A gente precisa saber o que é bom e o que não é. Discernimento. Discernimento é uma chave tripla, segundo a mensagem de Jesus, segundo o ensinamento de Jesus. E terceiro, uma chave para conhecer a voz de Deus. Olhai, vigiai e orai. Eu estou fazendo uma síntese, tá, gente? Esse estudo aqui é muito mais profundo, né? Que são estudos que eu desenvolvi agora para o método PRODUS 3.0. Nós tivemos o método PRODUS 1.0, tivemos o estudo e o curso do método PRODUS, que são 3 meses, 2.0, e agora uma nova versão, novos estudos, tudo novo. E eu desenvolvi aqui esse estudo, sabe, para a gente poder conhecer e discernir a voz de Deus. Por que, Luciene? Porque a ocasião em que o discernimento é mais crucial, talvez, seja ao determinar quando Deus está falando com você. Porque nós estamos cercados no mundo de muitas vozes. Existem as vozes exteriores e também as vozes interiores. As vozes que falam com a gente. E aí, o desafio é você discernir quando é Deus falando. Né? Porque a gente ouve inúmeras vozes em um único dia. Algumas delas vêm de pessoas que trabalham com você, que vivem com você, que estão ao seu redor. Outras vêm da mídia. E aquelas que estão na nossa própria memória, que estão na nossa própria mente. Então, você conhece o som da voz de Deus? Você sabe discernir quando é Deus falando com você? Não, isso aqui foi Deus que me falou. Isso aqui foi o Senhor que falou. Não, isso aqui é a voz da minha consciência. Não, isso aqui é a voz de terceiro. Isso aqui é a voz de ímpio. Isso aqui é a voz de quem não anda com Deus. Isso aqui é a voz de quem quer me dar bom conselho. Você sabe discernir a voz de Deus? Aqui a gente trabalha para que você venha conseguir ouvir a voz de Deus e discernir quando é Deus falando com você.
O Senhor disse que ele fala em um tom manso e delicado. Eu acho fantástico a forma como Deus falou com Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. E assim, você vai vendo ali que tudo aquilo que veio não era Deus. De repente veio uma voz mansa e suave e disse: o que fazes aqui, Elias? Então, poucos de nós se aquietam o suficiente para poder ouvir essa voz. O Altíssimo também disse que ele é o nosso pastor e nós, como suas ovelhas, conhecemos a sua voz. Está escrito em João capítulo 10, versículo 4. Então, você reconhece a voz de Deus falando ao seu coração? Você precisa reconhecer, discernir quando é Deus falando com você. Por que, Luciene? Porque há um propósito. Quando Deus fala conosco, Ele quer ajudar-nos, sabe? A entendermos qual é a direção, qual é o caminho. E eu sempre digo que oração é diálogo. Oração não é lista de pedido. Você não chega até Deus falando que é isso, isso, isso. Não! Você apresenta as suas demandas, você fala com Deus, mas você se aquieta, nessa profundidade, desse relacionamento com Deus, desse desenvolvimento desse relacionamento profundo e íntimo com Deus, para você ouvir o que Deus quer de você. Então a gente não ora até falar para Deus tudo o que nós queremos de Deus. Nós oramos até ouvir Deus falar o que Ele quer de nós, a fim de ajustar-nos a determinar se Deus está falando conosco ou se é a voz que estamos ouvindo não é dele. Podemos lembrar-nos de alguns pontos. Primeiro, o Senhor nunca nos põe algo que nos impeça de usar os nossos talentos, porque foi Ele que nos deu as nossas habilidades e os recursos que Ele nos deu. Algumas pessoas impõem suas preferências pessoais a outras, Dizem que como elas devem se vestir, como elas devem andar, como elas devem falar, como elas devem agir em cada situação, ou como elas devem doar, E a gente conhece, e sabe que as seitas, elas são notórias por fazerem isso. Enquanto os líderes de seitas aí, quase sempre insistem para que os seus seguidores adotem uma maneira particular de vestir-se, falar e agir em todas as situações. O que com muita frequência significa não falar, e a não ser que eles peçam, e a não agir sem a permissão do tal líder da seita. E para que deem todos os seus bens terrenos e todo o dinheiro, ao líder dessa tal seita. Agora, Deus deseja que nós expressemos os nossos talentos de forma criativa, generosa, da forma mais possível, da forma mais íntima, e mais profunda possível. Mas tem que ser para a sua glória. Que a gente doe sim, mas doe com alegria e também com liberdade, sem coerção, Que a gente venha proclamar abertamente o nosso louvor e agradecimento a Deus, sem ser coagido, sem ser obrigado, sem ser empurrado. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que o Senhor quer que nós vivamos em graça, não em legalismo, imposto por preferências de outras pessoas. Nós devemos ser ágeis em discernir se alguém está apontando para a palavra de Deus, A gente tem que, quando eu escuto alguém pregando, alguém falando, eu preciso discernir se essa pessoa está apontando para a palavra de Deus ou se ela está simplesmente impondo as próprias ordens sobre uma aparência de espiritualidade. Uma aparência de espiritualidade é o primeiro ponto. Segundo, o Senhor nunca nos fará algo contrário às Escrituras, gente. Ele não pode negar a si mesmo. A palavra dele está acima dele. Ele vela pela palavra para cumprir. A gente tem que saber discernir essas coisas, porque senão a gente acaba entrando num buraco sem fundo. Preste atenção nisso aqui. Avalie isso aqui. Deus nunca vai nos pedir, sabe, que a gente faça nada que vá contra os princípios da sua palavra. Não importa o quão piedoso ou sábio seja um conselheiro que está falando com você. Se ele disser algo contrário à Bíblia, se ele falar algo ao contrário do que as Escrituras, do que a palavra de Deus diz, ele está falando somente e inteiramente a partir da própria opinião e não segundo a sabedoria de Deus. Ok?
Então, a fim de determinar se é mesmo o Senhor falando com você, é necessário você examinar a mensagem sobre a luz da palavra de Deus e não somente a partir de um versículo isolado, né? O qual parece verificar ou confirmar o que você quer que a mensagem seja. Porque as pessoas têm a mente rígida, gente sem contexto. Pega um versículo e quer fazer aquilo ali uma Bíblia. E texto sem contexto vira pretexto. Você e eu, nós precisamos analisar a mensagem, né, que nós estamos recebendo, se ela é de Deus, como Luciene, sobre a luz da totalidade da sua verdade, palavra. A palavra de Deus. Então, como é que eu faço isso? O Espírito Santo. Relacionamento diário. Aqui a gente desenvolve relacionamento diário com Deus todos os dias. Eu ensino os meus alunos, a primeira coisa que eles têm que fazer quando eles acordam é orar. Antes de escovar dente, antes de qualquer coisa, é falar com Deus. Por que, Luciene? Porque você vai acabar, deixando a sua mente criar asas com tudo que você tem para fazer no seu dia, né? E aí você vai se perdendo, se embaraçando. Então você vai lá fazer escovar seus dentes, sua higiene pessoal, mas aí você já está lá escovando o dente pensando, tem que fazer isso, aquilo, outro, aí você já vai se conectando com todas as suas obrigações e acaba que a sua mente, você entra na oração, mas você não entra com totalidade. Então você precisa desenvolver um relacionamento profundo, diariamente, para que o Espírito Santo lhe mostre para onde você deve olhar e para onde você deve não olhar. O Espírito Santo vai mostrar para você o que você pode comer e o que você não pode comer. Aonde você deve ir e aonde você não deve ir. Discernimento é isso, gente. Tá? Discernimento espiritual é você saber com quem você deve ter comunhão e quem você deve se evitar, né? Quem você deve evitar de associar-se. Tem gente que não dá para se associar. É orar, interceder, pedir a Deus, mas não dá para andar junto. É o Espírito Santo que revela essas coisas, né? É o discernimento espiritual. Então a gente pede a Deus que mostre, que a gente está no caminho certo. Então, a gente precisa avaliar as coisas sob a luz da palavra de Deus. E é clamando que o Espírito Santo vai nos revelar, E é se conectando com as pessoas certas. Pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que amam a Deus, pessoas que não passam para você um conhecimento baseado no que ela pensa, no que ela acha, mas que ela passa o conhecimento para você com a veracidade do que a Bíblia ensina, do que Deus fala. Porque Deus revela. Ele revela quem está pregando a verdade, quem está propagando o Evangelho, quem de fato está falando algo que parece bom, mas que não é verdade. Aquele que não discerne a voz ou a vontade do Senhor e não possui julgamento sólido, seja ele espiritual ou prático, abre-se para ataques espirituais. E aí acaba que a pessoa vive numa guerra espiritual travada e ela não consegue vencer. Por quê? Porque ela não sabe discernir. É imprescindível o discernimento, gente. Então essa pessoa, ela não saberá quando o diabo estiver sussurrando em seu ouvido. Ela não terá qualquer base com que avaliar escolhas ou oportunidades e não será capaz de antever possíveis consequências e decisões diversas. Alguém assim também está inclinado a ser seduzido por falsos mestres e líderes de seitas que operam sob influência de Satanás. E a importância da obediência? Quando Deus falar conosco, para revelar a sua vontade e para a gente poder fazer um bom julgamento, nós devemos obedecer a Ele rapidamente. Gente, escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Eu tenho muitas pessoas aqui, que precisam ouvir isso aqui. Você que está aqui comigo agora, você que vai ver esse vídeo depois, recebe isso aqui, presta atenção. Muitas pessoas com discernimento espiritual não prestam atenção às diretrizes divinas. Quando deixamos de obedecer, nós perdemos a nossa capacidade aguçada de discernimento. A nossa consciência fica cauterizada e o nosso discernimento fica turvo. O discernimento espiritual só funciona completamente quando desejamos literalmente obedecer a Deus e, de fato, submetermos-nos às diretrizes da palavra de Deus.
O incrédulo, ele não pode ter discernimento espiritual. Por quê? Porque ele não tem relacionamento com o Espírito Santo, o qual concede para nós esse discernimento. Porque a gente aprende aqui que nada é possível sem o Espírito Santo. Nada é possível sem a habilitação, a capacidade do Espírito de Deus. Então o cristão, ele não terá discernimento espiritual se ele escolher pecar, mesmo conhecendo a vontade de Deus, mas ignorando-a. Não adianta. Ninguém pode obedecer completamente sem a ajuda do Espírito Santo. A gente tem estudado muito sobre isso aqui. Por que é imprescindível o relacionamento com o Espírito Santo? Porque é ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E depois que ele depois que o Espírito Santo ele revelar a vontade de Deus, sabe? E aí a gente começa a entender pela palavra de Deus quais são os julgamentos que nós precisamos fazer com sensatez, julgar o que é bom do que é mal, né? Do que é bom, do certo, do correto para o que não é correto. O Espírito Santo vai nos levar ao quê? A obediência. Então, eu tenho pedido muito a Deus que nos dê discernimento. Nós precisamos de discernimento. Porque o Espírito Santo, ele se agrada em responder à oração de quem está desejoso em agradar a Deus. Orações que não são respondidas são orações egocêntricas, voltado a mim, ao meu querer, à minha vontade, e nunca a vontade de Deus. Para Jesus, o que vale é a vontade de Deus. Cumpra-se em mim a tua vontade. Ele disse várias vezes, eu tenho muitas coisas para falar acerca de vocês, mas eu não falo nada de mim mesmo. Eu falo aquilo que eu escuto de meu Pai, eu passo para vocês. Eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quantas vezes Jesus fala sobre isso? Porque para Jesus, nosso modelo maior, nosso mestre, fazer a vontade de Deus é que vai nos levar, né, a essas chaves do discernimento que são tripla: olhar, vigiar e orar. Amém, povo de Deus? Entenda essas verdades. Porque essa é a verdade inegociável da palavra de Deus. Nós não abrimos mão da palavra de Deus. São princípios e valores estabelecidos para a nossa vida. E nós estamos agarrados nela, estudando ela, meditando nela, aprendendo com ela e sendo levados, movidos por ela. Através do Espírito Santo, que é quem nos habilita e nos capacita para essa tamanha verdade. Então hoje nós aprendemos aqui sobre discernimento, a chave tripla que nós recebemos de Deus aqui essa manhã. Jesus disse, Marcos capítulo 13, versículo 33, olhai, vigiai e orai. Amém? Glória a Deus. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Paizinho, pela oportunidade de estarmos juntos para receber a direção da sua palavra. Nós amamos a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é a diretriz. A tua palavra, Senhor, é a bússola. É a tua palavra, Senhor, que nos dá o norte e nos faz sermos quem devemos ser em ti. Através do teu Espírito, no nome de Jesus, nós te louvamos essa manhã. Colocamos diante de ti todas as demandas, todas as pessoas que estão comigo nesse vídeo, nesta live, que vão receber essa mensagem depois. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria, conhecimento, que os nossos olhos possam ser abertos, que o Senhor possa nos levar a um novo nível, Pai, e que nós venhamos desenvolver, crescer, para vivermos todas as promessas e palavras que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, nós estamos nos conectando com a atmosfera profética ativada. Nossa visão está sendo alinhada com a visão do Senhor. E nós queremos, meu Deus, identificar o nosso propósito. E queremos estabelecer esse propósito em nossas vidas, a fim de que nós estejamos no centro da tua vontade. Pai, abençoa cada vida, visita os enfermos, cura-os para a glória do teu nome, levanta quem está caído, restaura, Senhor, quem precisa nesta manhã de restauração. Nós te
imploramos, nós te suplicamos por tua infinita bondade. Estende, Pai, a tua mão sobre os teus filhos nesta manhã e dá a eles, Senhor, sabedoria, dá aos teus filhos conhecimento. Pai, enxerta em nós a veracidade da tua palavra, para que sejamos ativadores do teu reino, assim na terra como é no céu. Isso é que nós estamos buscando de ti. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, abençoa os teus filhos que estão saindo para o trabalho, que já estão no trabalho, pessoas que estão no carro, no ônibus, pessoas que estão no trem, no metrô, pessoas que estão comigo, Pai, em qualquer parte deste momento, aqui no Brasil, na Itália, pessoas que estão aqui comigo, Senhor Deus, em outras nações. Eu acabei de ver aqui pessoas mandando mensagem, meu Deus, dos Estados Unidos, pessoas que estão aqui comigo, meu Pai, de Portugal e de tantas outras nações, como estados do Brasil, que a tua poderosa presença venha dar ao teu filho a sensatez, a sabedoria, o conhecimento da tua vontade. Sê conosco, Pai. Eu peço a tua bênção nessa manhã. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja repousada sobre cada filho teu nesta manhã. Confirma, Pai, a bênção e a vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês e eu espero você hoje às 20 horas, aqui horário de Brasília, para mais um encontro. A jornada para o progresso. Vamos progredir. Estamos no nosso ponto de avanço e nós vamos conquistar o que Deus tem para nós. Com conhecimento, sabedoria, visão clara, né, do nosso propósito, vamos viver o que o céu tem para nós. Deus abençoe vocês na paz do Senhor. I love you!